população está indo às ruas protestar, reivindicar. E o que é que você acha que está vindo de novo nesses movimentos que estão acontecendo em relação aos movimentos semelhantes do passado no Brasil? Primeiro, a forma de recrutamento da população para as ruas. No passado, você tinha, por exemplo, movimentos sociais chamando as pessoas, utilizando sua estrutura para ir colocar, canalizando numa determinada direção, inclusive com um propósito, uma finalidade política. Os movimentos sociais, os movimentos estudantis, você tinha aquela coisa associada aos partidos, ou seja, a população ela ia, mas ela ia puxada por movimentos que tinham o know-how, tinham tecnologia, tinham os recursos para a colocação das pessoas nas ruas. Nesse momento, essa forma de recrutamento ela se dá pelas redes sociais, uma novidade. Ou seja, as pessoas estão sendo chamadas, cada um que coloca a convocação, e isso faz com que haja um chamamento difuso. Isso é novo. As pessoas, umas reforçam as outras, ou seja, alta efetividade de multiplicação sem a necessidade de haver um intermediário no chamamento. Isso é absolutamente novo, né? Outro aspecto novo é que, não, nesse sentido, já que o processo é difuso, é meio que anárquico pelas redes sociais e é muito do ponto de vista da horizontalidade. Nas redes sociais ninguém é mais do que ninguém, ninguém é hierarquicamente superior a ninguém para chamar, ou seja, essa é uma característica das redes sociais. Todo mundo está no mesmo plano, então isso dificulta o surgimento de uma liderança. Então o movimento é novo porque não tem um líder. O movimento é novo porque ele aglutina pessoas sem que haja o intermediário dos movimentos sociais. O movimento é novo porque ele também não tem uma pauta definida, ou seja, não é o fora Collor, não é o movimento direta já. É um movimento que pede coisas que inclusive não são possíveis de você atingir no curto prazo. E houve a necessidade de um motivo, que na verdade revelou-se não ser o motivo, que foi o aumento da passagem, das passagens de ônibus, que oportunizou que numa determinada cidade acontecesse aquilo e acontecesse o que na literatura chama-se spillover, né? Ou seja, o transbordou e levou a outros lugares. E não podemos deixar de levar em consideração a influência externa também. Movimentos em redes sociais em outros países, por outros motivos, também fizeram com que a juventude aqui, meio que apática do ponto de vista política, ela se sentisse também compelida às ruas. Então, nesse sentido, eu acho que essas são características, não apenas essas, mas que dão o caráter da novidade. E, inclusive, não apenas da novidade, como do inesperado. Ou seja, não é apenas que seja algo novo o que está acontecendo, como é algo absolutamente inesperado o que tem acontecido. Ou seja, me parece que é um fenômeno que está fora do controle dos governos e fora do controle dos partidos políticos. Exato. Ele está fora do controle de todo mundo. Ninguém controla. Ou seja, a política tradicional não tem nada a ver. Inclusive, aquelas pessoas que estão indo às ruas estão indo com um discurso ou apartidário ou antipartidário. Os movimentos sociais tradicionais que estão associados ao governo durante esses últimos 10 anos também não estão se associando, ou seja, não há o desejo do movimento atual porque as demandas são diferentes. As pessoas que estão indo às ruas não são pessoas que comungam com as teses defendidas pelos movimentos tradicionais. Então, nesse sentido, a política tradicional não exerce controle e há uma resistência para que ela sequer ouse controlar. Então as pessoas nem sequer ousem vir para o nosso lado tentando a cooptação ou o controle que nós não aceitamos. Alguns pensadores, inclusive o Alain Touraine, me parece no jornal Le Monde, eles dizem que pintaram o Brasil com excesso de cor-de-rosa e que na realidade brasileira era outra completamente diferente do que a mídia, do que a propaganda oficial dizia. Isso faz algum sentido a gente analisar? Faz sim. Houve excessiva propaganda do sucesso do Brasil durante o período Lula. Foi muita propaganda, o governo foi muito bem sucedido nisso,
vender uma imagem interna e externa, como se nós já tivéssemos superado todas as nossas grandes entraves para que o Brasil entrasse no grupo dos países desenvolvidos, prósperos, ricos. Ou seja, a realidade era outra. Quando você tem um sistema educacional falido como é o nosso, o Brasil praticamente ocupando as últimas posições no sistema de avaliação da ONU, no sistema PISA, uma infraestrutura absolutamente deficiente, que agora nós estamos verificando na Copa das Confederações, quão ruim é a nossa infraestrutura. E uma política arcaica, vencida, ou seja, partidos com crise de legitimidade, as pessoas querem se afastar de tudo que envolva partido, os escândalos se avolumando, a falta de pudor em determinadas práticas, a desconsideração da força da opinião pública, ou seja, isso tudo foi se juntando e no momento X, que não estava antecipado, acontecesse essa movimentação toda no Brasil. Me parece que todos esses ingredientes que você levanta serão colocados nas eleições de 2014. Isso vai mexer com a questão eleitoral do ano que vem? Eu acho que mexe, mas não no sentido de que vai haver uma ruptura total. Não dá para acontecer isso. Você tem as instituições. As instituições, elas funcionam dentro de uma lógica pré-estabelecida, de acordo com a lei, de acordo com a Constituição, de acordo com as regras já postas. E entre essas regras postas, por exemplo, é que existe um monopólio legal das candidaturas pelos partidos políticos. Ou seja, quem está indo às ruas criticando os partidos, se quiser participar do processo político por dentro para modificá-lo, vai ter que se filiar ao partido. Perfeito. Então, ou seja, não dá para você negar os partidos simplesmente dizendo os partidos não me representam. Tudo bem, não me representam. Mas se você quiser tomar medidas concretas, como você é um agente de mudança, e você quiser ocupar os cargos públicos eletivos do Executivo e do Legislativo, você vai ter que se filiar a um partido. Então, nesse sentido, o movimento ele pode gerar um efeito de desconfiança àqueles que estão nele e que procurem um partido, que vai dizer, poxa, eu critiquei o partido, agora vou me filiar. Mas me parece que agora os partidos têm que refazer suas estratégias, né, depois desse movimento. Eu acho que os partidos têm que acordar para a realidade. Eles têm que realmente ter novas práticas na seleção, no recrutamento, na seleção dos seus quadros, no preparo dos seus quadros, no compromisso dos seus quadros com o bem-estar da população, com o interesse público. Isso é absolutamente fundamental. Quer dizer, a era do ministro que foi nomeado para a pasta da pesca, que disse que não sabia distinguir um anzol de uma isca, acabou. Eu não diria que acabou. Eu diria que a gente eu também não sei, porque a gente está uma dificuldade dessa nossa análise é que nós estamos analisando o processo em curso, né? Ou seja, nós estamos tratando de um movimento em construção. Eu acredito que vai demorar muito mais do que a nossa vontade para que a nova política chegue. Mas é preciso que a gente tenha paciência e que construa diariamente e dentro das instituições o novo Brasil que queremos. Porque diferentemente, por exemplo, de manifestações no Egito, que levaram milhares de pessoas às ruas, milhões de pessoas às ruas, a demanda lá era por democracia, para que na democracia eles pudessem moldar o Estado, a sociedade, conforme a sua vontade, né? A vontade da população, da maioria da população. No nosso caso, nós temos a democracia. Ou seja, nós não estamos lutando pela democracia. A democracia existe. O que nós precisamos é melhorar o sistema político para que ele ganhe mais legitimidade. Mas não adianta essa é que é uma grande contradição. A crítica ela é por fora do sistema. Mas para que o sistema seja modificado,
você precisa ir para o sistema. Então é preciso que a gente não sabe exatamente se esse movimento de negação da política ele vai ser eficaz na medida em que, se ele for anti-política tradicional, anti-instituições, ele não resolve. A não ser que você parta para uma ruptura, que não é a proposta. Não há proposta dessas manifestações, a proposta não é de rompimento com as instituições. Mas a gente nem sabe qual é o discurso formal desses movimentos. Mas não sabe tudo, mas, aliás, não há um único, é difuso, mas nós sabemos, assim, basicamente é contra a corrupção, é contra os grandes obstáculos nacionais ao seu processo de civilização, contra a corrupção, é contra um sistema educacional falido, contra um sistema a infraestrutura absurda. Ou seja, nós estamos lutando por mais educação, por menos corrupção, por mais infraestrutura que permitam a qualidade de vida, e a mobilidade parece ter sido o mote. E o Brasil mudou com isso? Eu acho que nós temos aí uma grande oportunidade de mudança. A partir do momento em que este recado for dado ao poder público, aos partidos, às lideranças, ao Congresso Nacional, às assembleias, às câmaras de vereadores, isso poderá fazer com que, olha, temos limite. A população não aceita tudo, como foi o caso recente. Nós inauguramos, durante aquele período, inclusive, do mensalão, uma era do despudor. Tudo era possível. Todos os arranjos inimagináveis do ponto de vista de associação de antigos rivais em benefícios de seus interesses contra o interesse público. Então, se esses movimentos eles forem nessa direção da inibição do fazer errado, já foi um grande ganho. Já terá sido um grande ganho.